Ok, eu estava aqui me preparando para falar um pouco mesmo, né? Porque falando com quem está ali atrás, me acompanhando, eu comentava com ele que coisa, que ousadia, que loucura é falar de uma figura tão imponente chamada Bert Hellinger. Eu tive a grata felicidade de estar com ele, de participar de constelação ao lado dele, e impressionante, essa figura é realmente uma figura imponente, que eu me sinto muito ousada e pequena para poder falar dessa obra tão querida que está me ouvindo. Eu vou falar, realmente é um vislumbre, para que você se sinta encorajado a querer saber mais de Bert Hellinger, esse homem que foi nos apresentado como um filósofo, um pedagogo, um teólogo, um psicoterapeuta, um psicanalista. Ele realmente teve muita ousadia, muita coragem, por isso ele impactou o mundo, impacta todos até hoje, porque ele bebeu de muitas fontes e ele conseguiu fazer uma boa conversa com todos esses grandes homens que decidiram pensar com devoção a respeito do ser humano, que atua no coração do ser humano. E ele teve uma passagem longa, e a gente fala muito sobre isso, mas eu queria trazer para vocês algo novo a respeito disso que é dito muitas vezes. Ele ficou 17 anos morando na África do Sul. E lá na África do Sul, ele conviveu com uma minoria, um grupo chamado Tribos dos Zulus. E ali ele ficou impactado com a forma como aquelas pessoas se relacionavam, e realmente parece-me, quando a gente lê sobre ele, que ali ele vislumbrou as leis do amor. Porque ele saiu da África impactado, porque ele, antes de chegar na África, ele, um alemão, morou na Alemanha, fez a formação toda dele na Alemanha, e ele passou pela guerra. E ao passar pela guerra, ele viu coisas terríveis que marcaram sua vida para sempre. E quando ele chega na África, ele viu essa beleza, e também chegou lá aquele movimento político que durou anos, apartheid africano. E ele percebeu que tanto lá na Alemanha, aquela guerra desumana e que durou tantos anos, como na África, ele foi impactado que o que aconteceu na África e na Alemanha foi a mesma coisa em relação a respostas das pessoas diante das atrocidades. E nesse momento, lá na África, foi perguntando a ele: Bert, se você tiver que escolher, ele ainda era um teólogo, lá um sacerdote, entre as pessoas e os valores, qual seria a sua escolha? E ele ficou pensando nele como um sacerdote. É claro que são as pessoas. Para surpresa dele, quando ele começou a realmente observar, as pessoas não escolhem as pessoas, escolhem seus valores, suas crenças, seus dogmas. E aí, isso trouxe para o Bert Hellinger um aprofundamento de querer saber o que é isso. E assim, ele volta para a Europa. Ele sai da África, muita coisa fez com que ele, quando na guerra também, ele decidiu mudar algumas coisas na sua vida íntima. Também, quando ele sai da África, ele tem o mesmo comportamento. Bert Hellinger tem uma postura. Lá na guerra, teve um momento, a história conta que ele ficou, quando os americanos dominaram a guerra e dominaram a Alemanha, ele ficou preso. Ele e todos os seus companheiros, 1 ano. E quando chegou 1 ano, passando todas aquelas dificuldades de quase morte, de fome, de frio, de tudo, ele um dia decidiu: não, 1 ano de prisão é o suficiente. E ele então anuncia os seus companheiros, e ele se prepara, faz uma estratégia de fuga e ele foge. Diz a história que ele ficou 6 dias dentro de um trem, que passava aqueles trens, vagões que atravessavam a Europa com mantimentos, com alimentos. Ele ficou ali dentro de um daqueles trens, em pé, quietinho, durante 6 dias. Ali, olha, é o que ele diz: quando a gente resolve assumir algo que tem a ver com a minha vida, com o meu futuro,
eu tenho que estar pronto para as consequências. Então, e assim ele sobreviveu. E ele disse nesse momento: minha vida não será mais determinada pelas circunstâncias externas. Quando ele decidiu isso, ele decidiu também assumir todas as consequências. Foi exatamente isso que aconteceu com Bert. Mas isso vinha de uma alma muito experienciada. Como eu falei a vocês, lá na África, ele realmente descobriu a sabedoria do saber viver. E o saber viver vem dessa sabedoria que a gente experimenta na nossa carne, no nosso corpo. Então, quando a alma se expressa, ela se expressa com firmeza, com clareza. E assim, o que é compartilhado ecoa, toca no coração e na alma das pessoas. Ele sofreu críticas por essa postura dele de eu vou olhar para frente, muitas, porque ele tomou decisões que assustou muita gente. E ele foi muito atacado, na história conta que ele foi muito atacado, muito criticado, foi excluído de algumas escolas, inclusive que ele se dedicou estudando, por exemplo, a psicanálise. Na Europa ele foi excluído pela sua postura, pelas suas reflexões. Ele sempre expressava o que estava na sua alma, e isso às vezes saía como algo muito sagaz, muito forte, muito firme, e as pessoas não davam conta de elaborar o que ele estava falando. E então ele foi muito atacado. Mas qual foi a postura de Bert? Ele decidiu. Ele sempre olhou para frente, sempre para frente. Ele diz nos livros: a felicidade é o seu futuro, é o que está diante de você. Então, dessa forma, com essa postura, ele não respondeu a nenhum ataque, a nenhuma crítica. Ele focava toda a sua energia, toda a sua libido nas suas metas, naquilo que estava se apresentando a ele. Isso veio também para o Bert, essa clareza que eu estou falando para vocês, a partir do berço da filosofia. E aqui, quando eu falo da filosofia, eu trago aqui para você muitos filósofos. Ele bebeu e meditou profundamente sobre as teorias e os conhecimentos de muitos filósofos. E dentro da filosofia, um dos princípios assim de ouro básico é: aquilo que é, permanece. Com essa paz, quando ele recebia um ataque, uma crítica, ele estava tão certo de que aquilo que ele estava vendo era aquilo que ele estava vendo e ele falava. Então, quando vinha alguma opinião contrária, ou até mesmo a favor, não tocava, não mexia, não alterava o seu percurso, as suas metas. Então, a história de Bert Helling tem uma base muito sólida. Por isso que ele foi realmente... eu digo que Bert Helling foi um homem que foi um grande semeador. Ele semeou muito. E ele não se importava onde essa semente caía. Como a história que inclusive tem nos 4 evangelhos, né? O semeador é aquele que lança a semente. Se vai cair em boa terra, em terra com pedregulhos, em terra que tem espinho, ela vai brotar. E aquela que cai em boa terra brota muito e floresce. E assim o Bert seguiu nas suas buscas de forma devotada. E ele conta então, e a gente vai lendo os livros, ele já publicou mais de 100 livros, né? Antes de morrer, ele estava não querendo mais escrever mais nada, ele foi convocado e ele disse ok. E ele então escreve o seu último livro e é um presente para todos nós. Algumas coisas que eu estou falando para você aqui, eu li nesse livro dele, Meu Trabalho, Minha Vida. Então, ouvir Bert Helling, tem muito vídeo dele ainda aí circulando para nós. Ler Bert Helling é uma delícia, porque o que ele fala, o que ele escreve, toca diretamente na alma do ouvinte, porque ele fala de questões profundas, questões que é da humanidade, que está em todos os seres humanos. Mas na jornada dele, na trilha dele, eu quero contar para vocês que foi um longo caminho. E a primeira, ele fala, tem um dos livros que ele escreve, ele fala que ele passou por estações.
A primeira estação foi a dinâmica de grupo. Na dinâmica de grupo, ele teve uma experiência, e ele se jogou na dinâmica de grupo, uma experiência profunda. Ele descobriu ali, ficou claro para ele aquilo que ele já vinha vislumbrando ao longo da sua história até esse momento. Ele estava já com 50 anos, ou seja, tinha uma longa caminhada, uma longa experiência de vida, mas ali ele viu na dinâmica de grupo, com a terapia de família, que a família é um sistema vivo e nas famílias existem leis que atuam e que regem essa família, leis vivas, que mais tarde ele vai trazer para nós as 3 leis do amor. Como que ele foi apresentado a essas leis, ou como essas leis foram se apresentando a Bert Helling? Aqui também vem a filosofia, a fenomenologia. A postura de Bert é muito filosófica, é muito da sabedoria mesmo. Ele se expôs. Na fenomenologia, nós aprendemos a desenvolver essa postura de nos expor àquilo que se mostra. Então, na dinâmica de grupo, ele passou a se expor àquilo que acontecia ali na dinâmica de grupo. Então, era colocado uma família com um tema, com um problema, pai, mãe, não importa, filhos. Um tema era colocado ali e ali algo se revelava. O que aparecia e que trouxe assim uma compreensão já vislumbrando lá na frente das constelações, aparecia que havia necessidades pareciam ser antagônicas entre os membros de uma família. Então, através dessa percepção naquele grupo, naquele lugar seguro, onde estava o pai, a mãe, os filhos, mas ali, aquelas pressões externas, quando era possível olhar para essas pressões, reconhecer as necessidades e reverenciar, concordar, a família entrava numa harmonia e se unia e juntos passavam a fazer algo que era transformador. Então essa foi a primeira estação de Bert. Ele percebeu que forças externas, autoridades, quando atuam sobre os membros de uma família e essa família não pode se expressar porque isso não pode ser aceito, quando isso é olhado num lugar seguro, onde eu posso expressar e falar e ver aquilo que está atuando, eu posso entrar numa harmonia. E assim, ele teve essa experiência fantástica com essa verdade de que qualquer sistema onde tem seres humanos é um sistema vivo e que tem leis atuando. Pressões externas atuam, que você sente, mas não sabe de onde vem. E na dinâmica de grupo isso se revelava. Assim ele segue um pouquinho mais adiante, ele conta que ele chega numa segunda estação, a segunda estação chama-se psicanálise. Sim, eu não falei alguns, mas eu quero citar na terapia de grupo, na dinâmica de grupo, a Virginia Satir, que foi ela é considerada a mãe de todo esse trabalho sistêmico com famílias. Ele teve uma experiência profunda com ela e com outros terapeutas também. Aí, dessa harmonia possível externa, ele vai para a psicanálise. Na psicanálise, ele se depara com outras forças, não externas, internas. Movimentos internos que atuam, não ditos, segredos, coisas ocultas. E ali, naquele trabalho com a psicanálise, aquilo que é reprimido, que está escondido, oculto, pode vir à luz, num ambiente seguro, num ambiente onde ele pode expressar. Parecia que era, sim, o oposto à dinâmica de grupo, que eram as pressões externas. Na psicanálise, essas pressões internas, quando elas são expressas e são reconhecidas, e são reverenciadas, são equivalentes, então ele ganhou uma nova compreensão. Aquilo que é permitido de forma equivalente e de forma consciente dava uma leveza para as pessoas que participavam, e ele participou disso. Mas
quando ele realmente entrou em contato com a terapia primal, ele compreendeu ainda mais com profundidade o que ele viveu nas suas experiências íntimas, profundas lá na psicanálise. Na terapia primal, ele pôde, num lugar também seguro, expressar toda a sua dor, toda a sua tristeza. Ele pôde expressar aqueles sentimentos mais profundos, internos, que não era possível. E ali ele entrou em contato com essa verdade, com essa realidade, que muitos sentimentos nossos que são reprimidos, que não podem ser expressos, eles se transformam, eles passam a substituir por ações. Então, ele começou a compreender que, às vezes, uma explosão violenta de uma pessoa estava por detrás um sentimento reprimido. E ele traz essa novidade para todos nós que trabalhamos com ajudar as pessoas a compreender o que está acontecendo com elas, no seu sistema familiar, a não tomar para si e compreender que existem sentimentos reprimidos que não estão na consciência dessa pessoa. E quando esse sentimento, essa explosão vem, ele não se assusta. E aí a gente já vai aprendendo alguma coisa mais lá à frente, quando ele fala sobre os sentimentos, como a gente precisa realmente ter um olhar mais profundo a respeito do que acontece na expressão dos sentimentos. Mas junto então com a terapia primal, ainda vivenciando todas essas suas tristezas, ele ficou meses entrando em contato com o amor interrompido, a relação com a mãe dele. Dentro desse trabalho de terapia primal, ele fez contato com a sua criança ferida, a sua criança espiritual ferida. E ali ele compreendeu muita coisa que depois veio a ser uma bênção para as constelações familiares. Quantos abandonos, quantas violências, que fica tudo guardado com uma ressonância no nosso corpo, e ele se expressa quando é possível, num lugar seguro, onde eu posso de fato ser e expressar aquilo que eu vivi e aquilo que eu trago. Mas então, através dessa experiência com a terapia primal, junto ele encontra Eric Berne. Eric Berne foi um psiquiatra que fez com que ele entrasse em contato com a análise transacional. E ali, na análise transacional, ele encontra o caminho com os contos, com as histórias, os contos de fada. Aí sim ficou mais claro para ele o que acontece com as pessoas que chegam aqui numa família, num sistema, e ela sente espiritualmente o que está acontecendo e ela atrai para si um script que ela acredita que é o roteiro de sua vida. E através desse trabalho, muitas vezes ele se expôs a esse trabalho, ele percebeu que muitos dos scripts que as pessoas contavam nas suas histórias, e aquele trabalho era feito na análise transacional, o script não era dela, era de um querido da família que foi excluído, que foi esquecido, e que ele, por amor, representava, trazia para o seu sistema familiar aquele excluído, aquele esquecido. E essa experiência era tão forte que o Bert depois traz para nós essa compreensão do amor à beira do abismo, o amor até as últimas consequências, que vem dessa força ancestral, que eu realmente acredito que aquilo é a minha vida. E ele descobriu, nas várias experiências que ele se expôs, como isso pode ser revelado como uma graça, e a pessoa pode então dar um lugar para aquele querido. E um sim àquela experiência que ele viveu. E assim o script que é dele, e eu passo então a viver o meu próprio script, ou escrever o meu próprio script. A próxima estação que ele fala, na verdade, ele vai entrando em outras escolas e ele vai estudando cada vez mais.
E tem um momento na história em que ele é convidado para dar uma palestra sobre culpa e inocência. Nesse trabalho, escrevendo, estudando, ele descobriu, pela primeira vez ficou claro para ele, que a primeira lei do amor, a ordem, a lei da ordem, e ele descobriu, ele fala, essa foi a minha primeira descoberta a respeito das constelações familiares. Quem chegou primeiro, a precedência na família, como quando isso não é respeitado, reconhecido, reverenciado, como isso realmente é uma transgressão que fere todo o sistema. E depois dessa experiência, que foram a partir de muita observação, eu quero falar para vocês sobre isso, sobre as ordens de ajuda, né? Ele chega na segunda lei do amor e na terceira, mas essas outras leis do pertencimento e do equilíbrio vêm após horas, às vezes 12 horas de meditação. Ele, como um sacerdote, como um filósofo, ele tinha isso dentro dele e assim ele foi chegando e foi elaborando, sentindo, vivenciando essas ordens do amor e nos trouxe. Então, para vocês compreenderem, como não caiu do céu, foi uma jornada muito longa, muita devoção, muita entrega, muita experiência. Toda sabedoria, ela se transforma em sabedoria realmente quando eu vivencio. E isso Bert mostra no seu trabalho, é da sabedoria que se chega a um conhecimento. E do conhecimento se ganha um entendimento. Então, quando ele vem e fala para nós sobre as ordens da ajuda, ele fala que o primeiro movimento vem dessa base filosófica, é ver. E ver, esse ver filosófico é muito humilde e pede de cada um de nós muito esforço. Então, quando eu realmente já estou na grandeza do ver, eu realmente posso dar um passinho para trás e passo a perceber. Essa é a trilha das ordens de ajuda. Se você quer ajudar alguém, essa é a trilha. Eu primeiro preciso ver. Esse olhar bem humilde. E então eu começo a perceber algo. E quando eu percebo esse afastamento daquilo que está se mostrando, eu ganho uma compreensão. E essa compreensão só é possível e só nos chega, esse é o caminho da compreensão dentro da fenomenologia, da filosofia. Eu vejo, eu percebo, eu compreendo. Da sabedoria ao conhecimento, do conhecimento ao entendimento. E aí sim, eu vou chegar nesse momento da ação, eu intuo algo, a intuição, que muitas vezes no senso comum, caiu do céu. Não, dentro desse trabalho das constelações, a intuição, ela é fruto de um longo trabalho, de uma paciência. Por isso que o Bert sempre diz, com a paciência, com o silêncio que vem, que nos chegam, com uma graça, as grandes frases, que tem tanto efeito e tanto valor quando ela é pronunciada. Então, depois que você realmente fica nesse lugar de ajuda, o que é ajudar? E se dispõe internamente a ver, perceber, compreender, você vai intuir. E na intuição você vai, realmente, é uma luz, saber se você deve ir para a direita, para a esquerda, parar. Você vai saber qual é a ação a ser feita, porque você entra em sintonia com a realidade. Aquilo que está se mostrando, na realidade, pede uma ação assertiva que vai promover a vida. Esse é o caminho. Então, para encerrar essa conversa com você, esse é o caminho, querido. Se você quer realmente ser um profissional de ajuda dentro das constelações, com os contos de Bert Helling, você precisa se dispor a primeiro ouvir, ver, ouvir, perceber e então depois falar. E às vezes
nem precisa falar. Eu tive uma experiência profunda com Bert Hellinger em Barcelona. Eu fiquei com ele 10 dias no hotel. E essa foi uma experiência, inclusive, eu compartilhei hoje com o nosso grupo de estudo aqui no IP. Depois de uma experiência profunda, onde cada um fazia contato com a sua sabedoria, ele abria um espaço para perguntas. E vinha aquele grupo de pessoas, umas 10 ou 15 pessoas, se colocavam assim diante dele e sentava-se ao lado dele para fazer a pergunta. E Bert, com aquela calma, aquele olhar dele azul, aquele filósofo, aquele teólogo, aquele terapeuta, aquele homem tão humano, olhava para aquela pessoa que sentava ao seu lado e perguntava a ela, depois dela se assentar. Perceba se você realmente precisa fazer essa pergunta. E a pessoa ficava num silêncio. Às vezes ela fazia e Bert respondia. Às vezes ela não fazia. Eu achei as experiências, estou contando essa experiência que eu achei fantástica, porque é isso que a constelação familiar, segundo Bert Hellinger, nos traz. Uma confiança total de que você, que está nesse lugar de receber uma ajuda, e eu que estou nesse lugar de poder ajudar você, temos tudo o que precisamos para resolver aquilo que está nos incomodando. Então, quando ele perguntava, você tem certeza que precisa fazer essa pergunta? Você precisa da minha resposta? E se a pessoa se levantava, uau, eu tenho tido essa experiência agora também. Que legal! Ela descobriu que ela tem um tesouro dentro dela e ela dá conta. Esse é o trabalho das constelações. Esse é o caminho que a gente aprendeu com Bert Hellinger. Confiar totalmente que a pessoa que vem pedir a sua ajuda, ela tem tudo. Ela só não sabe que tem. Então, o nosso trabalho como ajudador é muito pequeno. Nós costumamos dizer aqui no nosso trabalho, nós somos o último que entramos nesse sistema que está com dor, que está com um problema grave, sério. E assim que aquilo se revela como uma graça que a gente conseguiu ver, perceber, compreender e intuir uma frase de cura, um sentimento primário, verdadeiro, a gente, como é o último que entra, a gente é o primeiro que se retira desse ambiente. Então, querido, querida que está aqui me ouvindo, receba essa pequena contribuição para que você realmente entre nesse movimento de vida. A constelação familiar é um movimento de vida para todos. Que você seja bem abençoado com esse pouquinho que eu dei para você. Até!